E aí, galera, Saito aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, então, eu estou aqui com meu amigo Alexandre e nós vamos explicar para vocês como jogar o Pokémon TCG. Nós faremos esse vídeo em várias partes, galera. A primeira parte agora nós vamos explicar os tipos de cartas e a anatomia de cada carta. Nós estamos usando ali o Pokémon Online, como vocês podem ver. E agora nós vamos explicar para vocês os tipos de carta que nós temos no Pokémon TCG. Então, primeiro tem o. A gente separa as cartas por três tipos principais de cartas: as cartas de Pokémon, as cartas de treinador e as cartas de energia. Primeiro a gente vai olhar de como que é a carta de Pokémon. Aqui primeiro mostra o tipo. Cada Pokémon ele tem um tipo, e aqui tem os vários tipos de Pokémon. A gente vai falar mais pra frente sobre todos eles. Esse aqui é o Charmander. Aqui sempre vai estar indicado qual que é o nome do Pokémon. E aqui, onde está escrito básico nele, vai estar escrito não só básico, mas nas demais cartas vão estar o estágio que ele está. O estágio é a evolução do Pokémon. Que para quem já jogou Pokémon sabe como funciona a evolução. Que daí tem, dependendo do nível que você tá, o Pokémon ele vai evoluir para outro. O Charmander ele vai evoluir para o Charmeleon e o Charmeleon ele vai evoluir para o Charizard. Vindo mais para a direita aqui vai estar o PS, o ponto de saúde, que é a vida do Pokémon. Aí abaixo nós temos a ilustração, né? E embaixo da ilustração nós temos algumas informações que são. É o que tá na Pokédex, que é a informação técnica do Pokémon, mas que não influencia nada na jogabilidade. Aí abaixo nós temos os ataques ou habilidades. No caso do Charmander, ele não tem habilidade, ele tem apenas dois ataques. Então ali nós temos à esquerda o custo do ataque, nós temos uma energia de fogo. No centro nós temos o nome do ataque. E embaixo o efeito. No caso, coleta, compre uma carta por uma energia de fogo. E abaixo nós temos o segundo ataque, por duas energias de fogo, chama. À direita nós temos o número que indica o dano causado pelo ataque. Ele também tem a fraqueza e a resistência. No caso do Charmander, ele tem a fraqueza de água, vezes 2. Ou seja, se algum Pokémon de água der, por exemplo, 30 de dano, igual o ataque chama dele dá, no Charmander, em vez de levar 30, ele vai levar 30 vezes 2, ou seja, 60. E a resistência, o Charmander não tem, mas tem cartas aqui, por exemplo, o Carvanha, ele tem a resistência menos 20. Aqui, alguns têm a resistência menos 30. Essa informação vai estar mais explícita dentro da carta. Toda carta vai ter a sua peculiaridade, cada carta é diferente. Então você sempre tem que olhar a informação da carta para saber o que ela faz. Ele também tem essa aba de recuo, que a gente vai explicar mais para frente como funciona o recuo, mas o Charmander em específico ele recua uma energia incolor que é representada como qualquer energia dentro do jogo. O recuo é sempre energia incolor, tá, pessoal? Aqui no canto inferior esquerdo tem o símbolo da coleção. E ao lado nós temos agora a marca de regulação da carta. Nós vamos falar sobre rotação mais para frente. E aí nós temos o número da coleção dessa carta dentro da coleção. Ao lado nós temos uma bolinha que é um símbolo, né, que está indicando que é uma carta comum, é a raridade da carta. Essa é uma carta comum. Ali vocês vão ver que tem uma estrela, então essa é uma carta rara. Ali tem um losango, vocês podem ver que ela é uma carta incomum. Então ali nós temos nos Asha uma estrela branca. Branca. No caso tá meio difícil de ver, mas todas as ultra raras eles têm uma estrela branca neles. Isso. Não necessariamente branca, mas indica que é uma ultra rara. Então nós temos aí uma carta full art. A nível de colecionador, é uma questão de raridade para quem é colecionador. Aí essas cartas valem mais, né? São mais bonitas e tal. Vocês podem ver ali que embaixo, no número da coleção, está escrito 211 de 202. Então isso quer dizer que ela é uma carta secreta, que ela não se encaixa dentro dos números da coleção. Daí tem essa também, que é a mesma versão, existem. Não, é a mesma versão de efeito, mas ela é visualmente diferente, ela é uma carta promocional, que você geralmente consegue. Existem cartas que você consegue por algum tipo de evento, ou que você Isso. consegue comprando algum determinado produto específico. Torneios, né? Isso. Ao contrário de jogos como o Digimon ou Vanguard,
no Pokémon, existem as linhas de evolução, tá, pessoal? Então, por exemplo, vocês podem ver ali que o Charmeleon ele só evolui do Charmander. Apesar de nós termos efeitos que deixam pular essa evolução de estágio 1. Mas nós vamos falar disso mais para frente quando estiver explicando o jogo. Bom, pessoal, esse é um Pokémon V. Vocês podem ver ali acima, no canto superior esquerdo, que ele tem a inscrição V. V são Pokémons básicos que, às vezes, até a sua linha de evolução são básicos. E eles evoluem para os VMAX, que nós vamos falar em seguida. E eles possuem uma caixa de regra que está lá embaixo da carta, que diz: quando o seu Pokémon V é nocauteado, seu oponente pega as 2 cartas de prêmio. Nós vamos falar disso mais para frente quando estivermos explicando sobre as zonas de jogo. Então, esse é um Pokémon VMAX. Ele evolui de um Pokémon V. Ali vocês podem ver que ele evolui do Blastoise V. Ali vocês podem ver que ele possui bem mais vida que o Pokémon V. No caso, o Blastoise VMAX tem 330. São Pokémon mais difíceis de nocautear. E ali embaixo vocês podem ver a caixa de regra VMAX. Quando o seu Pokémon VMAX é nocauteado, seu oponente pega 3 cartas de prêmio, ao invés de 2, como era nos Ashen que nós vimos. Aí então vocês podem ver um Pokémon GX. Esses são Pokémon que possuem a mesma regra dos V lá embaixo. Quando o seu Pokémon GX é nocauteado, seu oponente pega 2 cartas de prêmio. E eles possuem um ataque GX. O ataque GX só pode ser usado uma vez por rodada, tá, pessoal? Então, se o seu Blastoise GX usar Geyser Gigante GX no seu turno, até o fim deste jogo, você não poderá usar qualquer ataque GX. Agora a gente vai nos Pokémons aliados. Os Pokémons aliados, eles são GX, eles têm uma vida bem grande também. Todos os Pokémon aliados, eles são básicos. E eles compõem por 2 ou mais Pokémon. Aqui, como já está indicando aqui, Arceus, Dialga e Palkia, eles são 3 Pokémon. Isso. E aí nós temos embaixo a regra de cartas aliados. Quando seu aliados é nocauteado, seu oponente pega 3 cartas de prêmio, ou seja, a mesma regra dos VMAX. Então aqui a gente tem as cartas Estrelas Prisma. Aqui no lado do nome tem o símbolo da Estrela Prisma. E toda carta Estrela Prisma, ela só pode ter, como diz aqui, ó, na regra, você não pode ter mais de uma carta Estrela Prisma com o mesmo nome no seu baralho. Se uma carta Estrela Prisma for descartada, coloque-a na zona perdida em vez da pilha de descarte. A zona perdida é um espaço diferente no campo. É uma zona de cartas que nós podemos chamar de banidas, para quem vem do Yu-Gi-Oh!, onde elas são removidas de jogo para sempre, não voltam para o jogo até o fim daquela rodada. Atualmente, eu acredito que nós temos apenas 2 cartas Estrela Prisma no formato, que são o Tapu Koko e o Shaymin. Esses são Pokémon que nós temos agora a partir da coleção Estilos de Batalha e também na Reinado Arrepiante. E nós vamos ter por mais algumas coleções aí, que são os Golpe Fluido e Golpe Decisivo. O que isso significa? Eles têm essa tag aí na carta, Golpe Fluido ou Golpe Decisivo. Eles são simplesmente cartas que funcionam com sinergia umas com as outras. Então, tem cartas que você pode buscar outra carta do fluido no deck, ou você acelera a energia golpe decisivo da mão. No caso aqui nós temos o Urshifu Golpe Fluido V. Ele é apenas um V com a mesma regra. E aí agora então nós temos o golpe decisivo, que é a mesma coisa, simplesmente ele vai funcionar para deck de golpe decisivo. Então, gente, como o Pokémon TCG ele segue a tradição dos jogos de videogame do Pokémon, nós vamos ter os tipos de cada Pokémon, eles são baseados nos elementos da natureza. Então, nós temos o tipo fogo, tipo água, o tipo grama, o elétrico, o psíquico, o tipo lutador, o tipo incolor, o tipo metal, o tipo noturno e o tipo dragão.
Nós tínhamos também, até pouco tempo, o tipo Fada, porém esse foi oficialmente descontinuado pela Pokémon. Agora nós vamos explicar sobre o segundo tipo de carta do Pokémon TCG, que são as cartas de treinador. Então, aqui na anatomia da carta do treinador, primeiro tá falando que aqui é uma carta de treinador. E aqui indica qual tipo de carta de treinador que é. Logo em seguida fica o nome. Aqui vai ter a ilustração. E aqui vai ter o efeito. E aqui no canto inferior esquerdo é a mesma coisa do Pokémon. Segue o mesmo padrão. E aqui essa caixa de regra tá falando aqui. Você só pode usar uma carta de apoiador durante o seu turno. Então, em seguida, a gente tem a carta de item. Que aqui tem indicando que é uma carta de treinador. Então ali a mesma coisa, pessoal. Nós temos o efeito do item. E abaixo a caixa de regra, você pode jogar quantas cartas de item quiser na sua vez antes de atacar. Então aí nós temos uma carta de estádio, o nome, o efeito, como já foi explicado, todas as outras particularidades da carta. E abaixo nós temos a regra do estádio, escrito: essa carta permanece em jogo após você jogá-la. Descarte-a se outra carta de estádio entrar em jogo. Se outra carta com o mesmo nome estiver no jogo, você não poderá jogar essa carta. E ela afeta ambos os jogadores. Por fim, de treinadores, nós temos a ferramenta Pokémon. Abaixo da ilustração, nós temos a caixa de regra ferramenta Pokémon. Ligue uma ferramenta Pokémon a um dos seus Pokémon que ainda não possui uma ferramenta Pokémon ligada a ele. Essas cartas, pessoal, elas têm um efeito diferente, que elas são conectadas à carta do Pokémon. Elas são literalmente ligadas atrás da carta do Pokémon. Elas criam uma modificação de atributo que pode ser importante no jogo. Ali, por exemplo, no efeito dessa carta, o Pokémon Metal ao qual essa carta está ligada recebe 70 pontos de dano a menos dos ataques do seu oponente. Por fim, nós temos as cartas de energia. Essa é uma carta de energia básica. Nós temos ali em cima escrito energia. Nós temos à direita o símbolo, no caso essa é uma energia d'água. Nós temos a ilustração, que é simplesmente o símbolo ampliado. Abaixo nós não temos informações de coleção, nós temos apenas o ano. Você pode adicionar qualquer número de energia básica no seu deck. Por fim, nós temos a carta de energia especial. Essas são energias que possuem efeito. Então, esse foi o primeiro vídeo de como jogar Pokémon TCG. Hoje nós falamos sobre a anatomia das cartas. Ficou um vídeo um pouco longo, mas eu espero que não fique tão maçante. Eu tive aqui a ajuda do Alexandre, ele vai me ajudar no próximo vídeo também. Nós falamos sobre os tipos de Pokémon, sobre os tipos de carta do jogo e explicamos um pouco algumas regras que existem em algumas cartas. No próximo vídeo, nós vamos explicar as zonas do jogo, o campo, como jogar o jogo, as fases do turno, todas as regras necessárias para vocês poderem jogar. Em paralelo, nós vamos fazer vídeos competitivos para quem já sabe jogar o jogo, ter uma ideia do que está jogando. Então é isso, galera. Se gostaram, deixe seu like, curte, compartilhe e até o próximo vídeo. E se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Saito off.